Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje, segunda-feira, a gente começando o programa. A gente vai tratar hoje um pouco sobre o aborto, falar um pouquinho sobre esse assunto que nos custa tão caro como sociedade, né? Os nossos receios, preconceitos, medos, legislação, o que é legal, o que não é. É muito importante a gente, mais uma vez, discutir esse assunto. É um assunto que a gente discutia recorrentemente, principalmente no rádio, né? Mas discutir esse assunto é muito mais importante para a gente como sociedade do que deixar esse assunto debaixo do tapete, né? Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. É um prazer sempre fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e pelo menos segunda a quinta-feira ao vivo, né? E hoje a gente está recebendo para tratar desse assunto a doutora Mariana. Seja muito bem-vinda, doutora, mais uma vez. É um prazer te receber para a gente tratar desse desarquivamento aí, né, desse projeto, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Isso mesmo. Obrigada, Betão, como sempre. Segunda vez que eu estou aqui, é um prazer estar aqui com você hoje. E isso mesmo, teve esse desarquivamento da PEC anti-aborto que aconteceu em fevereiro desse ano. Ela foi arquivada no final do ano passado, 2018, e foi desarquivada pelo senador Eduardo Girão, salvo engano, em fevereiro desse ano. Doutora, por que o aborto é um assunto que nos custa muito caro como sociedade? O aborto é um assunto muito polêmico porque tem muita gente que entende que a partir do momento em que existe um feto, já existe vida. Então tem uma discussão também até da ciência, né, em si, de se falar que existe vida desde que há uma concepção dentro do corpo da mulher. A questão é que não necessariamente isso é visto dessa forma pela legislação, né? A vida na legislação brasileira é vista a partir do nascimento da criança, né? Então existe toda essa discussão e aí entra também questões religiosas no meio dessa tentativa legislativa de se definir se deve se legislar ou não a respeito do aborto, né? Esse assunto é um assunto que mexe muito com a sociedade, mexe muito com as pessoas. Muitas das vezes é colocado na conta da mulher essa situação. Ela que vai ter que decidir o que fazer, como fazer, da forma que fazer. Eu acredito que sim. Inclusive, eu acho que não muitas das vezes. Eu acho que todas das vezes. Porque sempre que uma mulher engravida, na maioria das vezes na nossa sociedade, a culpa é vista que a mulher não teve cuidado, ela que engravidou por um erro dela. Nunca se olha o lado do homem que estava envolvido naquela gravidez que aconteceu de forma acidental e não querida, né? Mas se a gente também parar para pensar, eu acho que é muito importante essa reflexão. A gente vive numa sociedade em que existem diversas crianças em meio de adoção, né, que não tem pai nem mãe e que às vezes só tem uma mãe e que o pai mesmo já fez o aborto dele, simplesmente não assinou a certidão de nascimento, falou que não ia ser pai. Ele fez o aborto dele, só que o aborto do pai não é visto como algo não respeitado pela sociedade. Ninguém fala do aborto que o pai faz, todo mundo fala do aborto só que a mãe faz. Só que todo mundo esquece também que tem muita mãe que às vezes engravida, não tem condições, busca outros meios para tentar não ter aquela criança porque não tem condições de sustentar aquela criança e às vezes ou tem a criança e entrega para o mundo ou às vezes não tem a criança e busca um meio ilegal para se livrar daquela criança e acaba perdendo a vida junto com a criança, então com aquele feto, né? Então assim, é uma discussão muito delicada, porque tem o aborto que é feito por diversos pais todos os dias no Brasil e o aborto que é feito por mulheres na tentativa de tentar continuar vivendo a vida dela e que esse é o condenado pela sociedade, é o que todo mundo fica querendo proibir o tempo todo e a nossa legislação voltou a discutir essa questão agora. É muito cultural isso, é uma cultura, vamos dizer assim, essa cultura de tentar vigiar o corpo do outro, a mulher, tentar vigiar isso. Isso é uma cultura
latino-americana, assim, tem muito desse aspecto colonial ainda. Eu acredito que sim. Eu acredito que isso vem, inclusive, junto com essas questões bem machistas da nossa sociedade, principalmente no Brasil, que é onde a gente consegue falar mais, até das questões de Maria da Penha, onde a mulher tem que ser muito submissa. Então, eu acho que isso tudo vem muito interligado. Essa questão de submissão da mulher e essa necessidade da mulher sempre ter o seu corpo vigiado e alguém decidindo por ela a respeito do que ela deve fazer e não aquilo que ela quer fazer. Sabe, aquilo que ela deve decidir sobre ela mesma, sobre o que o corpo dela, o que ela pode fazer com o corpo dela. Uhum. Então eu acredito que isso é muito cultural. E como é que, e aí seria também uma questão uma questão médica também, de saúde pública, mas muito se diz, por exemplo, da prevenção, né? Não preveniu porque não quis, teve o filho porque ficou grávida porque não tomou os cuidados devidos e tal. Isso também é uma carga que cai sobre a perspectiva feminina? Acredito que sim, demais, até porque a gente esquece. As pessoas que criticam isso e falam que, mas não se cuidou porque não quis, não usou nenhum tipo de preservativo porque não quis, alguma coisa que pudesse impedir aquela gravidez por erro, por culpa dela, e sempre é dela, né? Nunca falam do homem também nesse quesito, mas eu acho que as pessoas esquecem que não é normal no Brasil a educação sexual ser falada nas escolas. E isso quando a pessoa vai à escola. E a gente vive num país em que a maioria das pessoas não vai à escola. A maioria das pessoas nunca falou de educação sexual. O pai e a mãe não sabem ensinar educação sexual para o filho. Então como é que você quer que uma pessoa que nunca ouviu falar de educação sexual, que nunca sequer vai à escola direito, que sequer tem ensino fundamental, no diploma de escola, como é que você quer que essa pessoa entenda que ela tem meios contraceptivos de utilizar para se prevenir a ter um filho? É complicado demais a gente esperar isso de uma sociedade igual a brasileira, que não tem condições de ensinar isso para as pessoas, se a gente não tem educação. E aí eu vou emendar uma pergunta. Nós sabemos, é um assunto que a gente recorrentemente fala aqui, e fala em todos os lugares, que a educação é a salvação, né? Inclusive o Barack Obama teve aí, quer dizer, precisa vir, alguém tem que vir sempre falar assim, gente, tem que cuidar da educação e tal. Pelo amor de Deus, né? Você está sentindo você está sentindo um movimento de retrocesso na sociedade que a gente tem vivido, assim? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você está sentindo esse recrudescimento assim da sociedade? Tenho sentido isso sim. Isso até me deixa um pouquinho preocupada, porque... pouquinho não, bastante, porque a educação, sem dúvidas, é a solução para tudo. Educação, ela é a primeira coisa que todo mundo tem que ter na vida. E para viver no tipo de sociedade que a gente vive hoje, que a gente determinou que existe no mundo hoje, sem educação ninguém consegue sobreviver. E eu tenho sentido, sim, que o mundo, da forma que ele está seguindo hoje, ele está indo por um caminho em que a educação está sendo deixada de lado. E isso eu acho muito problemático. Eu faço parte de um grupo que chama Direito na Escola, em que diversos advogados, pessoas do meio do direito, somos todos voluntários e a gente vai à escola, qualquer escola pública, na maioria das vezes são escolas públicas, dar aula sobre direito. E é cada coisa que a gente escuta, é cada situação que a gente vê, principalmente nas escolas públicas, que são, na maioria das vezes, as mais precárias, até de situação. Às vezes um aluno não tem uma cadeira para ele sentar. Gente, como é que você quer que um aluno aprenda se ele não tem uma cadeira para ele sentar, né? Então, assim, a educação ela é deixada de lado todos os dias e de alguma forma, tanto pelo político, às vezes pelo próprio professor que às vezes está cansado, não está recebendo o salário direito, não tem situações de qualidade para ele conseguir dar aquela aula. Pelo menino, pelo aluno, que às vezes não tem um meio de transporte para ele conseguir chegar na escola, e às vezes ele está indo para a escola só para receber a merenda, aí ele chega lá, nem a merenda tem. E aí, como é que um menino desse vai aprender? Como é que uma criança dessa vai aprender? Então, assim, são vários quesitos que no final das contas se resumem a um único: falta de atendimento público à escola e a preferência da educação para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E eu acho que isso está sendo deixado de lado demais. Mariana, política pública e essa divisão de pautas, né, na sociedade brasileira,
que é um movimento também mundial, é um agravante para que se relativize determinados tipos de direito? Por exemplo, vou me fazer entender melhor. Cada vez que a gente divide uma pauta, se você tem uma pauta de bem comum, né, nela se abarca todos os direitos, né? Quando você divide, você coloca, por exemplo, um direito e o outro quer colocar o direito dele, cada um coloca o seu direito em pauta. E acaba que não consegue atender nenhum deles. Tá aí também uma dificuldade que a gente tem como sociedade, as mulheres, né, os negros, os transexuais e tal, se unirem. Está faltando essa união de bem comum novamente e viver em comunidade. Falar, olha, a defesa dos meus direitos passa também pela defesa dos seus. Então vamos juntar todo mundo e fazer um elo, mais uma vez criar esse elo. Passa por aí? Eu acho que passa por aí, mas eu não sei se... eu não vejo, pelo menos eu, Mariana, não acho que falta união nesse sentido. Eu acho que falta foco, talvez. Por exemplo, querendo ou não, o meio dos LGBTs, por exemplo, acabaram de ter uma conquista muito importante em pauta pública que, por mais que não tenha vindo através de Congresso Nacional, que era o que deveria, não é mesmo? Veio através do STF, que foi a criminalização da homofobia. E isso foi uma batalha que ela veio de muito tempo atrás, mas ela finalmente foi conquistada, porque eles tiveram foco de continuar essa batalha. Então eu acho assim, que as pessoas que estão sentindo que têm certos direitos suprimidos, eu acho que elas estão unidas, só que a gente está vivendo uma bagunça da sociedade tão grande atualmente no Brasil que sequer a gente está conseguindo ter um foco em alguma pauta de extrema importância. A gente tem tanta pauta importante que simplesmente tem outras coisas que estão sendo vistas como mais importantes e outras estão sendo deixadas de lado. Gente, a questão, uma PEC como essa, que já tinha sido arquivada, foi desarquivada agora, causando mais polêmica ainda esse assunto. É um assunto que não sei se era o momento para se rediscutir, sendo que tem tantas coisas acaloradas no Brasil atualmente. O Brasil está tão separado, polarizado. Não acho que essa era uma pauta importante de se discutir agora, apesar de ser um assunto importante. Mas não sei se era o melhor momento para se fazer isso agora. Mariana, antes da gente ir para o intervalo, direito e aborto, como é que nós podemos transacionar isso aí? Fazer essa linha de... Falei o termo certo? Nem sei. Mas como é que nós podemos fazer essa linha entre o direito e o direito da pessoa escolher aquilo que ela quer ou não? Eu acho que... Bom, eu acho que eu tô até pondo um pouco de política envolvendo aqui agora. Mas eu acho que isso faz parte. Não tem como, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar, assim, nessa questão de direito à vida como algo importante a se preservar. Porém, a gente também tem que pensar que na vida que já de fato existe, o que ela tem direito à liberdade do próprio corpo. Qual que é esse direito que ela tem? Entendeu? Uma vida que ainda nem de fato nasceu tem mais direito sobre uma vida que já de fato existe e sobre a liberdade do próprio corpo dela? Qual que é o peso? Acho que a gente tem que tentar achar o limiar dos pesos aqui e ver qual que é mais importante. E é uma discussão que é assim no mundo inteiro. O mundo inteiro é dividido com relação a isso, né? Existem estados de outros países e outros países que já definiram que tem aborto, que não tem aborto, e que é discutível ainda, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar isso, uma vida que não de fato nasceu, que tem gente que já considera vida, e alguém que já é vivo, já está usufruindo da sua vida, ele está perdendo a liberdade de utilizá-la como bem quer. Qual que é o maior peso? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, 1 minutinho, a gente volta com mais Cultura Geral. Não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Eu uso nas minhas obras madeira de reflorestamento e reaproveitamento
para estar colaborando com o meio ambiente, né? Essa oficina de temperos tem tudo a ver com a Semana do Meio Ambiente, porque nós estamos usando, né, ervas que nós temos na nossa horta, proporcionando isso para a gente de mais conhecimento, melhoria de saúde. A importância de qualquer centro de educação ambiental é a gente passar às pessoas a importância do meio ambiente, educando-as de forma que elas possam preservar o futuro da nossa criação, né? Então, você tem que preservar o meio ambiente para poder, no futuro, já ter comida, madeira, plantas e oxigênio, para tudo ficar bonito como está agora. A NL Shops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Shops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Shops. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com a Cultura Geral. Mariana, vamos falar um pouquinho desse desarquivamento. O que aconteceu, como é que aconteceu e por que ele foi desarquivado? Essa PEC, ela é de 2015, PEC 29 de 2015. Ela estava tramitando no Senado e ela foi arquivada no final do ano passado. Em fevereiro desse ano, o senador Eduardo Girão, salvo engano, ele desarquivou, no auge, inclusive, do fogo do calor do momento, nas discussões com a questão da homofobia, da criminalização da homofobia. E eu acho que foi um momento que ele fez isso porque acho que foi uma visibilidade de estamos perdendo uma batalha, então deixa eu pegar uma outra aqui para ver se essa aqui eu não perco. Só que como ele sabia que era uma questão muito polêmica a se discutir, tendo em vista que o Código Penal hoje já não proíbe o aborto para questões em que a mãe pode estar correndo risco de vida, para questões de estupro e agora para questões de feto anencéfalo, e que são questões de conquista que já foram muito bem vistas, inclusive pelo STF aqui no Brasil. Na hora que ele desarquivou, veio uma polêmica muito grande com esse desarquivamento, principalmente dos lados de esquerda, né, dentro do Senado, e ele falou assim, não, tá tudo bem, eu vou emendar essa PEC, e essa minha emenda vai ser para garantir que essas formas de possíveis abortos que já existem hoje não sejam perdidas com a alteração na Constituição. E aí agora ela tá tramitando, e assim continua, ela tá parada agora com a relatoria do CCJ, no Senado, e estamos aguardando cenas dos novos capítulos, porque não necessariamente também, só porque ele apresentou essa emenda, significa que de fato ela vai ser aprovada junto com essa emenda. Sim. Então tem esse risco ainda também de, se ela for aprovada, todas as formas de aborto que já são autorizadas dentro do Código Penal brasileiro, elas sejam perdidas. Tem essa possibilidade, apesar dele ter feito a emenda para falar que está sendo garantido isso, né? Então tem essa polêmica. Como é que isso atinge a mulher? De uma forma muito pesada, porque se a gente for parar para pensar, as conquistas que a gente tem hoje no Código Penal de deixar as questões de aborto em casos de estupro. Gente, se uma mulher engravida porque ela foi estuprada, já não tem nem aquele discurso de foi culpa dela. Gente, é um estupro, né? Uma violência sexual que ela sofreu ali. Então, como que alguém vai virar e falar para ela que ela não vai poder abortar aquele filho que ela não quer, que foi indesejado, que partiu de uma violência
sexual que ela não queria nunca na vida ter passado e que ela não quer lembrar, ela não quer ter uma recordação daquilo. Como que alguém chega e fala pra ela que ela não vai poder abortar aquele feto e que ela vai ter que conviver aqueles 9 meses com aquela gestação e vai ter que ter aquele filho, por mais que ela possa dar aquele filho para adoção depois, porque essa é uma justificativa. Não, ela não precisa ficar com aquela criança. Mas, gente, são 9 meses no corpo daquela mulher, todas aquelas modificações no organismo dela que ela vai ter que viver. Pra mim isso é, assim, absurdo, né? Porque a gente tem que pensar muito no lado do outro quando a gente faz proposições como essas. Então, acho que a mulher, ela é sempre um ponto de foco no Brasil em algumas coisas, como na Maria da Penha. Sempre as pessoas falavam que não precisava-se de legislações como a Maria da Penha, porque uma mulher tem os mesmos direitos que o homem. Mas, poxa, sofre muito mais violência que o homem, então tem que ter uma legislação para tentar proteger mais. Então, no final das contas, quem que pode gerar um filho? E se esse filho for indesejado? É a mulher. Então, tem que ter legislações que possam permitir que ela não tenha aquele filho, aquela gestação indesejada. Eu acho que isso afeta demais a mulher. Discutir esse assunto é penoso e desafiador? Demais, demais, porque a gente estava falando aqui no início do programa, o Brasil tá bipolarizado. Tem aqueles que acham absurdo você querer falar em um aborto e aqueles que acham também absurdo você não querer falar no aborto. Também não tem o meio termo, a gente também não tá conseguindo achar um meio termo entre as pessoas. Hoje no Brasil a gente vive o meio termo, que é o aborto é proibido, mas tem as exceções. Né? A gente tem aí um meio termo das exceções, que são essas 3 que eu falei aqui, que estão correndo risco de poderem acabar. Então, assim, a gente está vivendo um fio, uma linha muito tênue e é perigoso, porque eu acho que independente da decisão que for tida com essa PEC, vai ser problemático, vai ser muito problemático. Nós estamos vivendo, eu olho para baixo, gente, mas não estou olhando pergunta não, viu, gente? Nós estamos vivendo um momento de não diálogo. O diálogo está perecendo e esse diálogo também está morrendo pela falta de ideias, né? De ideias novas, de discussões novas, né? Os espaços públicos estão virando espaços privados, né? Isso pode ser um fator determinante para essa falta de diálogo que a gente está vivendo, não está conseguindo discutir determinadas coisas, para poder achar um ponto em comum? Sem dúvida. E isso é tão importante, isso que você falou, porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar que quem está no Senado, no Congresso de uma forma geral, eles estão lá porque eles foram eleitos, porque eles representam o povo, certo? Então eles têm que escutar o povo, eles têm que saber o que a população acha daquilo que eles estão criando de projetos e de proposições para alterar legislações brasileiras já existentes. Então, a gente parte desse princípio. E aí, se você for no site do Senado, existe uma votação a respeito dessa PEC, perguntando se quem é a favor e quem é contra dessa proposição seguir em frente, do aborto ser de fato proibido. E, salvo melhor juízo aqui, isso está sendo alterado o tempo todo, mas basicamente tem mais de 50 mil votos falando que não querem que a proposição siga em frente e cerca de 20 mil votos falando que querem que a proposição siga em frente. Ou seja, houve um desarquivamento de uma PEC e que já tinha voto popular falando que não quer que essa proposição siga em frente. Por que os senadores não estão ouvindo a população brasileira? Cadê o diálogo? Sim. Sabe, assim... Está existindo um descolamento entre... Sem dúvida. Eu acho que o nosso Congresso, ele raramente escuta a população. E agora, então, escuta menos ainda. E eu acho que está na hora deles começarem a baixar a cabeça, pararem um pouco e começarem a perguntar mais para a população brasileira e verificar mais o que dentro da população brasileira é de interesse dela ou não a ser feito. Até para a gente parar com esses conflitos políticos que a gente tem no Brasil que estão agravando tanto as situações em que a gente está vivendo agora. É assustador? Muito assustador, porque a gente vive uma democracia indireta, né? A gente elege pessoas para elas nos representarem lá e no final das contas elas não estão aparentemente representando o interesse social. Isso quer dizer que a democracia está em perigo? Nossa, talvez sim.
Talvez sim. Talvez a gente esteja vivendo uma democracia às escondidas, não sei, mas é importante pensar isso, porque eu não sei se a gente está de fato respeitando a nossa democracia e a forma que a gente estabeleceu o Estado democrático. Eu acho que o Estado democrático de direito ele está engatinhando no Brasil, gritando, e ninguém está fazendo nada. O advogado é chamado para essas discussões o tempo todo, Mariana. É um desafio. Eu lembro da professora Lúcia Massaro falando, professora, cada dia mais os advogados estão sendo exigidos, dos advogados que eles saibam mais de mais assuntos, né? Trabalhar esse diálogo, trabalhar essas ideias, além de ser desafiador, às vezes deixa a gente assim, num lugar meio perigoso, assim, com a opinião pública. Ah, sem dúvida, porque não tem como também o advogado não pôr um pouco da opinião dele em certos assuntos. Eu tô pondo a minha opinião aqui agora, no final das contas, né? Senão você nem produz conhecimento também. Exatamente. Então, assim, eu acho que o advogado, ele é muito solicitado e também, ao mesmo tempo que ele é muito solicitado, ele também tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. A gente tem que tentar saber falar de uma forma muito medida, mas sem deixar de mostrar todos os pontos e todas as formas de se ver aquela situação, né? Então, assim, eu tô pondo a minha opinião aqui, de certa forma, mas acredito eu que eu tô deixando claro que existem vários pontos a serem necessários, a serem vistos dentro da questão do aborto. Existe até a questão religiosa mesmo em si, que é muito falada aqui no Brasil e que ainda tá numa linha muito tênue, que tem muita gente que fala, né, a gente não pode misturar tanto religião com direito, mas ao mesmo tempo, como é que você vai respeitar o direito da pessoa se você também não está incluindo a religião? Porque a religião também faz parte da vida daquela pessoa. Enfim, a gente tem que olhar todos os pontos, né? Então, assim, o advogado tem um desafio enorme na mão dele. O que você deixaria de recado assim, para as mulheres e para esse momento que a gente tem vivido, que a mulher está suportando uma pressão também social muito grande, né? Sempre sobra, né, para a mulher, né? Porque ela é que suporta todas as cobranças sociais na sua grande maioria, que se ela não for casada não se realiza, se ela não for mãe ela não se realiza, se ela não for bonita não se realiza, se ela não for uma boa esposa não se realiza, e por aí vai, né? A mulher, se ela não for uma santa, ela não se realiza, né? Então, como é que você, o que você poderia deixar assim, com a sua experiência já de advogada, sócio de um escritório bacana e tal, e como é que você enxerga o papel da mulher na sociedade atual? Eu acho que a mulher ela tem um papel fundamental na sociedade. Tem muita gente que brinca, eu gosto muito de falar isso também. Eu acho que a mulher vai mudar o mundo. E eu acho importantíssimo a mulher entender que o papel dela é de suma importância, que a gente não pode mais deixar que os homens assumam as rédeas de tudo e que vamos deixar que eles resolvam. Não, a gente precisa assumir as rédeas, principalmente daquilo que é batalha nossa. Questão de aborto, questão de Maria da Penha, isso tudo é batalha nossa. E a gente tem que pegar isso pra gente e levar isso em frente. E estudar, saber do que tá falando, criar conhecimento pra si e não deixar que o outro fale por nós. Quando alguém estiver falando por ela, fala, não, com licença, eu posso falar por mim, eu tenho boca, eu tenho ouvido, eu sei o que eu posso falar, eu sei o que eu posso fazer. Então é falar sempre por si, não deixar o outro falar por si e lutar sempre pelos seus direitos, né? Se ela vê que em algum momento algum direito dela está sendo tolhido ali de alguma forma, levanta a mão, fala, não deixe isso acontecer. A gente tem que... Acho que o tempo da submissão acabou, e acabou já tem um bom tempo, então a gente tem que correr atrás mesmo, levantar a bandeira e falar alto e fazer acontecer, porque a mulher vai mudar o mundo e já está mudando em muita coisa. Eu acho que, por exemplo, até a bandeira dos LGBTs tem muita força de mulher junto com isso, com esse meio deles, então a gente tem que correr atrás mesmo, sem dúvida. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, esse papo super bacana, super aconchegante, né? Muito obrigado, Mariana, mais uma vez. Agradeço, Betão. Vai voltar mais vezes, obviamente, né? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral, gente.
Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.